Olá a todos vocês, Shalom Leculan. Nós estamos na Parashá Noa. Essa Parashá vai nos relatar, aqui, Parashá Noa, Gênesis 6, versículo 9, do 11 ao 32. Então a Parashá começa no Gênesis 6, 9, do 11 ao 32. Parashá Noa. Vamos lá. Gênesis 6, versículo 9. Essas são as gerações de Noa. Era um homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. Gerou 3 filhos, Shem, o Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Elohim, de Deus, e cheia de violência, que a palavra no hebraico é a palavra Hamas. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido. Por que estava corrompida? Porque toda a carne havia se corrompido do seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de Hamas, violência, dos homens. Eis que eu destruirei juntamente com a terra. Versículo 13, aqui é a palavra violência, Hamas. Hamas é violência, dano, crueldade, injustiça. Isso aqui está falando numa esfera totalmente global, né? O mundo estava totalmente injusto, corrupto, mal. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e aqui a ordem do Eterno é que ele construa uma arca. Versículo 17, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida. Então, a Parashá vai iniciar com essa história. É bem interessante nós olharmos no versículo anterior, na Parashá anterior. Porém, Noé achou graça diante de Yud-Hei, Vav-Hei. Amados, a palavra graça está aqui. É a expressão Hem, favor, graça. Noé achou graça por quê? O texto vai dizer que ele era homem. Então aqui, homem. Ele era homem. Isso aqui é... Por que está homem aqui? Para não pensar que é um Deus aqui, tá? É um ser humano que é justo e íntegro, tá? A palavra justo é a palavra tzadik, tá? Aqui é a palavra tzadik. Aqui, ó. Justo, lícito, correto. Ele andava no caminho do Eterno. Íntegro, tamim. Tamim é o que? Completo, total, inteiro, tá? Então o que acontece? Noa, ele era um homem, então é possível ser justo e é possível ser completo. Como é que um homem não consegue ser íntegro? Como é que um homem não consegue ser justo se não era um homem? Qual é a diferença do Noé para você? Noé pagava preço. Veja só, Noé vivia uma vida pro eterno, uma vida para o soberano de Israel. Ele era completo. E o texto aqui vai dizer que Noé andava com Elohim. Andava com Elohim. E veja só, quando o Eterno disse que a terra estava corrompida, o Eterno não fez nada corrompido. A terra se corrompe. Como? Pelos habitantes que nela está vivendo. Então é muito importante você entender que Noé não era um super Deus, não era um Deus, ele era homem justo e íntegro. Então quando nós falamos do Mashiach era o quê? Homem justo, íntegro, correto, tá? Então, o homem Noé andava com Deus. Da mesma forma que Enoque, andava com Deus todos os dias. A diferença aqui do Enoque para o Noa, aqui não está dizendo que Noé andava todos os dias com Deus. O Enoque andava todos os dias com Deus, todos os dias do ano. Ele não falhava, ele não errava, ele era justo, correto, 100% em todos os dias. Mas essa Parashá nos informa que o Eterno, o Kadosh Baruch Hu, vai destruir a terra.
o Eterno vai destruir o mundo. No sentido de que vai enviar as águas, vai destruir os animais, vai destruir os homens. Mas para Noa houve que graça. Não é? Então tinha que construir uma arca e separou animais para entrar nessa arca, porque o Eterno ia refazer a raça humana. Mas o que eu quero frisar aqui, hoje, agora com você, Noé era justo, Noé era íntegro e Noé, meus amados irmãos, andava com Deus, mas teve que construir uma arca. Noé tinha 120 anos para construir a arca. E essa arca era para a continuação da espécie humana e dos animais. Veja que Noé, ele constrói uma arca para ele e a família dele. Então não é fácil a caminhada. Tá? Noé, e aqui eu quero deixar muito claro isso aqui, ele está numa geração corrompida, mas ele não se corrompe. Ele está numa geração vivendo a iniquidade, a violência, o Hamas, mas ele não se corrompe. Deixa eu te dizer uma coisa aqui hoje. Você não tem que ser igual a todos. Você não tem que imitar a massa. Você pode ser um justo, um Noa em sua geração. Mas é evidente que Yeshua deixa claro nos evangelhos que muitos vão seguir o caminho largo. Mas eu quero dizer o quê? O lugar que eu vivo, independente da forma que estão vivendo, isso não quer dizer que eu vou me igualar à situação que o mundo está vivendo. Eu não tenho que ser ímpio porque os outros são ímpios. Tá entendendo a questão? Noé não se corrompe porque as pessoas estão se corrompendo. Noé, ele não se corrompe porque as pessoas se corromperam. Noé continua vivendo a vontade do Eterno. Então, isso é muito importante. Primeira coisa, a graça do Eterno se manifesta a Noa, mas a graça anda junto com a obediência. Por quê? Quando o Eterno disse que ia destruir a terra, o Eterno disse o que para Noé? Construa uma arca. E eu quero enfatizar isso aqui. Através de um justo, tá? Esta família que estava dentro da arca foi preservada. Eu quero dizer para você, só existe uma salvação para a tua vida, entrar nesta arca. Mas deixa eu te dizer, tem que andar nos caminhos do Eterno. Paralelo a isso, eu quero aqui abrir um texto do Mashiach. Eu gosto muito de usar esse texto. Mateus 7, versículo 21. Veja só. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Veja só. Vontade. Quem vai para o mundo vindouro é aquele que faz a vontade. Não basta você reconhecer Yeshua como Adon, Senhor. No grego, apesar de estar Kyrios, no hebraico é Adon. Não basta, meu querido, você dizer que reconhece Yeshua, se você não vive a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Veja só, no versículo 23. No versículo 22 ele vai falar que muitas pessoas vão dizer para ele naquele dia, Senhor, Senhor, vão reconhecer ele como Adon. Vai dizer que profetizaram, curaram, expulsaram demônios no nome de Yeshua. Aí Yeshua vai dizer, eu vos direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a anomia. Aqui a palavra anomia significa a condição daquele que não cumpre a lei. E a palavra nomos, que é lei, é a tradução de Torá. Então iniquidade tem essa conotação de quê? A é a partícula negativa e nomos é lei. Então, não lei significa sem Torá. É isso aqui que está dizendo aqui. Então, apartai-vos de mim, pessoas que viveram contra as instruções de Hashem. Então, veja só, quem foi destruído no dilúvio? Quem não vivia a vontade do Eterno. Quem que foi salvo na arca? Quem vivia a vontade do Eterno. Então, não tem como fugir disso. Yeshua está enfatizando isso aqui. Um detalhe, Yeshua falou
que seria como nos dias de Noé. Então veja só, queridos, nós temos o caminho largo e o caminho estreito. Para entrar no mundo vindouro, é só pelo caminho estreito. Não vai ter privilegiados. Não! Se você não andar no caminho que o Eterno determinou, o próprio Yeshua está falando para você que ele não vai te conhecer, ainda que você acreditou nele. Existe uma questão, irmãos. Acreditar em alguém é uma coisa. Agora, viver o que a pessoa está dizendo para você viver é outra coisa. Então nós precisamos aqui entender de uma vez por todas. Construir a arca, meu irmão, é obedecer. A graça é o quê? É quando o Eterno traz uma intervenção sobre a sua vida. Eu entendo que a palavra graça, anda junto com obediência. Você está lá trancafiado, preso, o Eterno vem, te tira daquela prisão e te diz, agora me obedeça. E você obedece e você desenvolve a tua salvação. Todos nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Veja, a graça do Eterno, a bondade do Eterno está vindo sobre a nossa vida, nos libertando do pecado que estava nos aprisionando, e agora nós temos condições de viver a vontade do Eterno. A missão de Yeshua não é legalizar o pecado. Ah, eu estou na graça, então eu posso continuar casando 2, 3, 4, 5 vezes. Ah, eu estou na graça. Eu posso continuar nas ações contrárias à vontade do Eterno. O que é isso, meus amados? A graça quer dizer o quê? A bondade do Eterno se manifestando. Mas aqui no texto de Noa está muito explícito que a graça, a bondade do Eterno está junto com obediência. Então, amado, não adianta frequentar culto, não adianta dizer que pertence a uma denominação se você não fizer a vontade do Pai. Quem disse isso foi o mestre dos mestres. Versículo 21. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. O Yeshua está falando, me reconhecer não basta, me aceitar não basta, frequentar culto não basta, pertencer a uma denominação não basta, se não estiver fazendo a vontade do soberano de Israel. Vontade do Eterno é o quê? Os mandamentos. Então, Gênesis 6, voltando aqui ao Gênesis 6, nós estamos vendo claramente que a terra foi destruída por causa do pecado. Veja só, e é antes da lei. Veja só, irmãos, é antes da lei ser dada ali no Sinai. Então, fica evidente que já havia o conceito de justiça na época antes da lei. Como que Abraão cumpriu lei se não havia ainda a lei sido dada no Monte Sinai? Então, é evidente como que Noé separou animais puros e impuros. Ele já tinha um entendimento do que era isso. Fica evidente que a lei que foi dada no Monte Sinai, tá, é a lei do Eterno, a vontade do Eterno para todos os homens, visto que Israel precisava ser doutrinado porque estava influenciado por 400 anos numa cultura egípcia. Então a mesma lei que Abraão estava vivendo, os mandamentos, as regras, é claro que depois que o templo foi construído existe algumas regras que dependem do templo, é para o sacerdote, então aí tem que se analisar direitinho os textos de Moshe. Algumas leis estão suspensas, outras não, mas é evidente que o ser humano tem uma lei que tem que cumprir desde o início. Não matarás, não, existem as leis universais, as leis para todos os homens. Não entrará no mundo vindouro os que cometem feitiçaria. Está lá Apocalipse 22:15. Foi me perguntado sobre o concílio de Jerusalém, que lá vai falar das leis de Noa. Então nós precisamos entender o seguinte. Atos 15 não está dizendo que só o gentil tem que cumprir 4 leis. Não. Para pertencer à comunidade, tinha que estar vivendo aquilo já de início. Não pode estar cometendo idolatria, cometendo pecados sexuais, comer sangue, não pode assassinar. Então ali são leis o quê? Para aquele que se achega imediatamente.
Se achegou, não pode estar cometendo isso para continuar no meio da congregação. Ali é um ponto inicial para quem está começando uma conversão ao Deus de Israel. Mas é evidente que o próprio Concílio de Jerusalém não tratou, por exemplo, sobre honrar pai e mãe. Não está ali falando ali. Não está falando sobre não mentir. O próprio Yeshua falou que o covarde não entrará no reino dos céus. Está no Apocalipse. Tá? Então, precisa se entender que ali no Yeshua, os apóstolos estão dizendo que só tem que cumprir aquelas regras. Não, por isso que essa doutrina nas leis de Noa, ela fracassa, porque o gentio não tem que só cumprir isso. Tá? O gentio não tem que cumprir só isso. O gentio tem que cumprir tudo aquilo que o judeu tem que cumprir. A diferença é que o judeu cumpre certas regras porque é circuncidado. Então, existem regras específicas que judeus vão cumprir que gentios não vão cumprir. Por quê? Porque o judeu, ele para entrar no templo, ele é circuncidado. Tem coisas específicas para aquele que é circuncidado. Mas, por exemplo, o Cornélio não podia ser mentiroso, não podia desonrar pai e mãe. São regras universais. Né? Então, independente de ser judeu ou se não é. Agora, outras regras concernentes ao templo, a legislação interna ali, isso precisa ser analisado com muito cuidado, porque as pessoas acham que o judeu tem que cumprir mais regras, não. O judeu cumpre algumas regras específicas, tá? Algumas regras específicas por causa do templo e algumas situações que a nação de Israel viveu, tá? Agora, as leis universais é para todos os homens, né? Amar o próximo como a ti mesmo, isso é só regra para judeu, irmãos? Fazer de tzedakah, ajudar o necessitado é só regra para judeu? Que é isso, gente? É só entender a palavra do Eterno. Né? Quando nós falamos dos mandamentos do Eterno, nós temos que entender que mandamento é o quê? É o Eterno dizendo qual é a sua vontade. Isso nós temos que analisar com muito cuidado. A Parashá de Noé vai falar sobre a terra corrompida, aqui vai falar dos Nefilim, não está explicitamente, mas fala dos filhos de Deus que coabitaram com as filhas dos homens. Ali vai falar dos híbridos que foram gerados, que se tornaram o Shedim, que hoje é conhecido como os espíritos imundos, os demônios. Como assim? Os filhos dos os anjos vieram à terra, segundo o livro de Enoque, coabitou com as filhas dos homens, tiveram filhos, né? E esses filhos se tornaram gigantes, e ele está nesse meio tempo aqui, dentro dessa paraxá não está explícito, mas quem lê o livro de Enoque vai entender a minha linguagem. Os filhos dos anjos, os sentinelas que coabitaram com as filhas dos homens. Gênesis 6, versículo 1 vai falar isso. Deixa eu retornar aqui. Olha só o que está escrito. Como se foram multiplicando os homens na terra, nasceram-lhe filhos. Vendo os filhos de Deus, aqui Bnei Elohim. Deixa eu pegar o hebraico aqui para vocês verem aqui no hebraico. Tá? Aqui, ó, Bnei Elohim. Ó, tá até com artigo aqui, ó. Filhos do Deus. Tá? Filhos do Deus, ou do Poderosíssimo. Vamos aqui. Os filhos do Poderosíssimo, né? Alguns querem colocar como filhos dos poderosos, né? Tem um artigo definido aqui, tá aqui? Tá aqui? Tá ok? Ó, artigo definido aqui no hebraico. Bnei Elohim, os filhos do Deus, tá? Podemos colocar assim, os filhos do Todo-Poderoso. Bom, seria uma tradução possível. Enfim, aqui está colocando os filhos de Deus. Saíram o livro de Enoque narra que os anjos saíram do seu lugar de origem, tiveram relações com as filhas dos homens, geraram gigantes, e aí a terra já estava corrompida, e esses gigantes acabaram de corromper tudo que estava já corrompido. Então o que aconteceu? Esses anjos tiveram filho com as filhas dos homens, foram trancafiados. O livro de Enoque fala do Samiasa, líder desses anjos, né, desses sentinelas. Aqui é uma outra rebelião de anjos, né, vamos dizer assim. A primeira foi com Hassatã, Samael e a terça parte dos anjos. Aqui, Gênesis 6, já é uma outra questão. Esses eram os guardiões da terra que pediram ao Kadosh Baruch Hu, ao Eterno, para entrar em forma física ao mundo, que eles iam santificar o nome do Eterno. Só que eles não fizeram isso, porque assim que entraram na forma física, eles se corromperam. O Eterno avisou, se vocês entrarem uma vez em forma humana, vocês vão ficar pior que os seres humanos. E eles disseram, não, Senhor soberano, nós vamos mostrar aos homens como
é santificar o seu nome. E eles se corromperam, os sentinelas, fizeram juramento entre eles e foram, então, desobedientes aí, pecaram. O que até, a gente tem que entender uma coisa de uma vez por todas. Tudo que o Eterno diz é verdade. Se ele disse que os anjos iam se corromper, não tem como fugir dessa realidade. Só que os anjos que quiseram mostrar que sabiam mais que o Eterno, né? Então eles se corromperam, pecaram, foram trancafiados lá. O livro de Pedro vai falar, a sua carta vai falar que eles foram trancafiados no Tártaro, abaixo do Sheol, né? Por 70 gerações, diz o livro de Enoque. Então aqui os filhos dos anjos morreram no dilúvio, que são os gigantes, e esses gigantes se tornaram espíritos que não subiram, que não desceram. Ficaram entre o meio dos mundos. Vamos colocar assim, são descendentes desses anjos que lá no Novo Testamento, lá na época de Yeshua, está então Yeshua expulsando espíritos imundos. Quem não lembra do Gadareno, que tinha uma legião de Shedim, que é o quê? Espíritos desses gigantes. Então, não é os anjos caídos que deixam as pessoas endemoniadas. São os filhos dos anjos que morreram aqui no dilúvio em Gênesis 6. Entendendo isso, a Paraxá da semana vai falar sobre isso. Estou aqui resumindo ela. Quero dizer o seguinte: seja fiel a Hashem, obedeça a ele e aceite tudo o que ele diz, porque o que ele diz sempre é o melhor. Um outro detalhe, não se esqueça disso: Noé era homem. Noé não era divino, então conseguiu cumprir as leis de Deus. Que desculpa vamos dar naquele grande dia, né? Ô Noé, eu vivi no tempo da graça. E Noé era simplesmente um homem. Tá aqui, ó. Eis a história de Noé. Era homem. Então não se esqueça, era homem justo e íntegro. Então, que desculpa daremos ao Kadosh Baruch Hu? Outro detalhe, Apocalipse 20 vai dizer que o Eterno vai julgar o ser humano, grandes e pequenos, não importa sua situação financeira, não importa de que família você seja, pequeno ou grande, não importa quem seja você. Pobre ou rico, não importa. Seremos julgados pelo que está escrito nos livros, por aquilo que praticamos. Yeshua deixa claro lá em Mateus 7, versículo 23, que seremos salvos por aquilo que praticamos. Você será condenado pelo que pratica e tu serás justificado pelo que tu pratica. Não tem como fugir. Parem de acreditar nessas doutrinas que não estão baseadas na Bíblia. Doutrinas que não estão baseadas na palavra do Eterno. Veja que a graça se manifesta para Noa, só que Noa é justo. Então aqui, graça eles acham que só aparece no Novo Testamento, nas cartas paulinas. Olha a palavra rem aqui, irmãos. Rem. Graça. Favor. Então, vamos entender. Essa é a segunda Paraxá das Parashot, nas 54 porções da semana. Das 54 porções, essa é a segunda, é a porção de Noé. Dá o seu like, compartilhe nas redes sociais, nos ajudem a compartilhar a palavra de Hashem. Que o Eterno nos abençoe.